Eu sou Levi Costa e vou falar sobre a origem e o uso do termo Satã. Na cultura religiosa judaica, o termo Satã não tinha originalmente o sentido de nome próprio, mas apenas designava um adversário qualquer, seja este um anjo ou mesmo um ser humano. Nos escritos da religião judaica, o termo Satã é mencionado pela primeira vez no livro de Números, no capítulo 22 e versículo 22, que narra a história de Balaão, onde diz: acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. O que podemos ver aqui no escrito hebraico, nessa primeira aparição da palavra Satã, é que não se trata de um nome próprio, mas de uma palavra que significava simplesmente adversário. Portanto, Satã. No caso em questão, Balaão se dirigia a Balaque, com a intenção de amaldiçoar o povo de Israel. Então, um anjo de Deus se coloca no caminho para impedir a passagem de Balaão. Esse anjo é, portanto, um adversário de Balaão em seu propósito. Mas é importante entender que esse anjo não se chama Satã. Esse não é o nome dele, mas que ele apenas se põe por adversário, que no hebraico é Satã. Simplesmente uma questão de termo. Na Bíblia hebraica e em escritos mais antigos, o termo Satã não se aplica apenas a seres angelicais, mas também o encontramos sendo aplicado de uma forma geral a pessoas como adversários. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 29, versículo 4, diz, abre aspas, porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e lhe disseram, faze voltar este homem, para que tome ao lugar que lhe designar-te, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate. Fecha aspas. O termo para adversário usado neste texto é exatamente Satã. E o próprio texto se refere a este como um homem que poderia se tornar esse adversário. As ocorrências mais antigas do termo Satã não aludem a uma figura oposta a Deus, muito menos de algo que personifique o mal. Na cultura judaica, onde tem a sua origem, trata-se apenas de Satã, que para a religião judaica era simplesmente um acusador ou adversário. Por exemplo, a tentação de Adão e Eva é feita pela serpente e não por Satanás, demonstrando assim que o escritor do Gênesis não conhecia essa figura chamada Satanás. Os sábios judaicos, interpretando Eclesiastes capítulo 10, verso 11, afirmam que, na verdade, a serpente que seduziu Adão e Eva era o anjo Samael, que apareceu na terra sob a forma de serpente, que é conhecido como o dono da língua. Usou sua língua para seduzir Eva ao pecado. Portanto, Satã, que originalmente era apenas um termo que designava um adversário, gradualmente vai começando a ser atribuído como uma entidade sobrenatural, uma entidade angelical. Isso pode ser observado em livros que são datados mais especificamente no período do exílio e também um pouco depois do exílio da Babilônia. Esse conceito da figura de Satanás como uma entidade é um conceito diferente daquilo que encontramos no período da monarquia israelita, em que Deus era a causa primeira de tudo, onde o próprio Deus é quem fazia o bem e quem fazia o mal, e que não existia necessariamente uma figura antagônica ao próprio Deus, chamada, portanto, Satanás, em hebraico, Satã. A ideia de Satã como um ser angelical maligno, que se opõe aos homens e ao próprio Deus de Israel, só se encontra em escritos posteriores que vão se desenvolvendo com o tempo. Então, são ideias que os israelitas foram gradualmente desenvolvendo entre o século 6, 5 e 4 a.C.
É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.